Mas nesse vídeo também eu quero passar para vocês um pouquinho da minha história. Como que foi a minha transição de carreira para a indústria farmacêutica. Eu comecei o meu trabalho, eu não sou de Uberlândia, eu sou natural de Ituiutaba, Minas Gerais, é uma cidade que fica a 130 quilômetros de Uberlândia, e eu vim para Uberlândia justamente para poder trabalhar, para poder estudar. Eu acredito que muitos de vocês também que moram em cidades menores, cidades pequenas, acabam se migrando, né, acabam mudando para uma cidade maior, que tenha mais possibilidade de estudo, que tenha mais faculdades para poder seguir a sua carreira. Então eu vim morar em Uberlândia, e desde então, o meu primeiro emprego, quando eu vim fazer faculdade, eu trabalhei numa empresa numa grande atacadista na cidade de Uberlândia, e eu vou trazer assim bem brevemente a minha experiência nessa empresa, porque assim eu fiquei somente 3 meses trabalhando nessa empresa, né, nesse grande atacadista. Porque como eu estudava à noite, eu fazia faculdade de publicidade e propaganda no período noturno, e eu trabalhava na parte da manhã. Então, nesse período que eu trabalhei nessa empresa, né, com carga horária de 8 horas, o trabalho lá ele era um pouco pesado, né, porque eu trabalhei na área de chapa. Então, como chapa, eu não sei se vocês já conhecem essa profissão, se vocês conhecem algum colega ou alguma pessoa que já trabalhou, mas não é brincadeira, né? Porque você carrega peso, você pega... E lá era na divisão de separação de mercadoria, né? Para atacado no comércio. Então, eu fazia toda a separação de mercadoria, pegava aquelas caixas que pesavam em torno de 15 a 20 quilos, e às vezes eu colocava dentro do caminhão e às vezes eu simplesmente montava os pallets para poder deixar para os colegas fazerem as colocações dentro dos caminhões baús para poder ser distribuído no Brasil. Então não foi assim uma primeira boa experiência profissional, mas eu tirei vários grandes aprendizados e eu acredito que nada acontece por acaso na nossa vida. Porque quem começa trabalhando da forma como eu comecei, a gente consegue dar uma valorização muito grande nos atuais empregos, nos empregos que vêm pela frente, né? Que vieram, no meu caso, pela frente. Então eu trabalhei nessa empresa somente 3 meses, realmente eu não consegui porque começou a me atrapalhar na faculdade, e como a minha prioridade era o estudo, eu não consegui, eu pedi para sair, fiquei somente no período de experiência, mas logo após, e eu já fiquei de olho no mercado, estava acabando de inaugurar uma grande empresa de call center na cidade de Uberlândia. E aí eu enviei o meu currículo para essa empresa, e fui chamado para poder participar da entrevista. Porém, a pessoa do RH, ela comentou comigo que tinha uma vaga, eu participei do processo, passei em todas as etapas, porém, só tinha vaga para trabalhar 4 horas, sendo que o normal ali de todo atendente de call center era para trabalhar 6 horas. E aí eu falei, poxa, é mais fácil eu tentar crescer se eu estiver dentro dessa empresa do que se eu estiver do lado de fora. Então logo eu já aceitei, o meu salário lá inicial, eu me recordo até hoje, era R$140. Isso há mais de 15 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. Era R$140 com carga horária de 4 horas. E nessa empresa de call center, a minha ascensão profissional nela foi muito rápida. Tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu me dedico a fazer alguma coisa, eu sempre faço bem feito, eu sempre me dedico muito para poder aprender, para poder estudar, para poder sempre tirar sempre para poder tirar, eu sempre tento ampliar a minha visão para sair do quadrado, né? Para poder sair daquela caixinha do quadrado e sempre sair fora para poder observar novos horizontes, observar formas criativas de poder trazer uma solução, de poder trazer alguma coisa de nova ali para aquilo que eu pretendi fazer. Outra grande competência que eu acredito que eu me desempenhei muito nesse call center foi a capacidade e a vontade de ajudar as pessoas, de ajudar os colegas.
E aí quando você se dispõe, quando você estuda mais, né? Porque você só consegue estudar, você só consegue ensinar alguém se você tiver mais conhecimento do que aquela outra pessoa. Então, a minha ascensão nesse call center também, ele foi bem rápido, porque logo nos 2 primeiros meses após a minha contratação, surgiu uma vaga em uma empresa, não sei se vocês conhecem empresa de call center, mas empresa de call center é assim, da mesma velocidade que sai pessoas, contratam 200, 300 pessoas. Porque se você fecha uma posição de central de atendimento, e naquela época era a TAM Reservas, que havia acabado de fechar contrato para pegar a central de atendimento dessa companhia aérea, eles precisavam contratar muitos funcionários e trabalhar em regime de 24 horas. Então, nesse fechamento de contrato com essa empresa, né, eles, como eu já vinha desempenhando um bom trabalho nesses 2 primeiros meses que eu estava lá, logo eu já fui promovido para 6 horas de trabalho como atendente. E dessa parte para frente, dos anos, né, posteriores, eu consegui sair da posição de atendente, fui líder de equipe. Depois de líder de equipe, eu assumi a função de supervisor de equipe, onde eu trabalhava direto com 20, 30 atendentes ali, sendo responsável por ilhas de atendimento. E logo eu saí, eu trabalhei nesse call center durante 5 anos. Para mim foi assim, uma grande escola, para mim foi um grande aprendizado. Eu sou eternamente grato por tudo que eu aprendi, por todos os cursos que eu aprendi lá. Eu comecei a minha liderança, a minha carreira de gestor, de liderança, nesse call center. Então, quebrei muita cabeça, fiz muita coisa errada, fiz muita coisa que um líder, né, não deveria fazer com os seus liderados, mas assim, foram aprendizados. O mais importante de tudo na vida é a gente olhar para trás, enxergar o que deu certo, enxergar os erros, né, para poder sempre evoluir e trabalhar como pessoa, né, e sempre enxergar para frente, sempre enxergar um novo horizonte de novas possibilidades que a gente precisa fazer para crescer como profissional e como ser humano também. Então, eu fiquei nesse call center e de supervisor no meu último ano que eu fiquei nesse call center, antes de migrar para a indústria farmacêutica, eu já estava ocupando um cargo de gerência de central de atendimento. Então, eu já estava com supervisores sobre o meu comando, eu já estava, além dos atendentes ali, contato direto com o cliente, várias reuniões estratégicas para poder atender as necessidades do nosso cliente ali na época. Então, a vida ali do call center, eu já estava trabalhando num regime de 8 horas, né, por conta do cargo que eu estava ocupando ali naquele momento. Então, para mim foram grandes aprendizados que eu tive trabalhando naquele call center. Mas então, mas tinha algumas coisas que me incomodavam, né, ali quando eu estava trabalhando no call center. Eu não sei se você é assim como eu, mas naquela época, eu só queria, né, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando eu já estava nessa posição, eu só queria melhorar a minha condição salarial para eu poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para minha família, né? E tinha uma outra grande coisa também que me incomodava muito, eu não sei se vocês conhecem, mas quem trabalha em call center, geralmente, não só em call center, mas em comércio em geral, eu acredito, né, que farmácia, shopping center, trabalha muito aos finais de semana. O call center, por exemplo, ele não para, né? Tem projetos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você precisa organizar uma escala de folgas aos finais de semana também. Então, às vezes eu folgava no sábado, às vezes eu folgava no domingo, às vezes eu folgava na segunda ou na terça. Então, dependia muito da escala de folga de trabalho que eu tinha ali naquela época. E isso me incomodava muito, porque isso me afastava um pouco da minha família aos finais de semana, principalmente, e feriados. Porque feriados acaba que
como não para, porque o regime é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, final de semana também não para e feriado também não para. E eu acredito também que existam outras profissões, igual a que eu estou trazendo aqui para vocês, que não param de forma alguma, né? Quem trabalha geralmente em hospital não para, quem trabalha em farmácias não param, né? Sempre tem uma escala ali. E outra coisa era final de ano. Final de ano era Natal, Ano Novo, eu não conseguia ficar próximo da minha família, porque sempre tinha as escalas de final de ano. E nada de errado com quem gosta de trabalhar nessas datas festivas. Mas como naquela época, né, eu tinha um filho pequeno, então eu queria ficar mais próximo da minha família, eu queria poder ficar junto com os meus pais também, e como os meus pais não moravam, e não moram até hoje em Uberlândia, como eles ainda moram lá em Ituiutaba, eu sempre viajava, né, para poder ficar junto com a minha família, né? Então esses aspectos me incomodavam bastante nesse estágio, né, quando eu cheguei nesse auge aí atuando como gerente dessa central de atendimento. Então, assim, a questão salarial me incomodava também, porque eu sempre sonhei alto, eu sempre sonhei em chegar ao final do mês, eu conseguir fazer um investimento, fazer alguma aplicação, talvez comprar naquela época, hoje eu já penso diferente, mas naquela época eu sempre quis comprar um apartamento, comprar uma casa, para poder garantir o futuro aí dos meus filhos. Eu sempre tive vontade de poder viajar para lugares diferentes, para poder viajar para lugares, para alguns resorts, né, que a gente sempre acompanhava as pessoas viajando, e como chegava no final do mês, era muito limitado, né, as minhas despesas eram altas, e o salário também que eu ganhava não atendiam naquele momento todo esse sonho, né? E são pequenos sonhos. Se parar para analisar, eu não sei como que é a vida profissional hoje de vocês e a renda familiar de vocês hoje, mas naquela época a minha renda não permitia eu sair para poder ir para alguns restaurantes bem legais, alguns restaurantes tops que tinham na cidade. Eu não tinha condição de poder, se eu quisesse ir todo final de semana, sair à noite para poder comer alguma coisa diferente. Então, assim, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Tem pessoas que acabam recebendo ajuda da família, que às vezes fazem toda a faculdade, não precisa trabalhar, e que não foi no meu caso, né? No meu caso, não, eu tive que fazer a faculdade, eu trabalhei junto para poder ajudar nas despesas e ajudar no meu dia a dia e conseguir começar a conquistar as coisas que eu sempre quis conquistar na minha vida. Então, essas coisas me incomodavam no momento em que eu estava trabalhando ali naquele call center. E aí vocês me perguntam, né, Sara, mas como que você descobriu a profissão de propagandista, né? Imagina, se hoje algumas pessoas ainda não conhecem a profissão de propagandista, imagina há 15 anos atrás, que foi onde deu aquele start inicial para que eu pudesse já ficar de olho nessa profissão propagandista vendedor. Então, tudo aconteceu, tudo começou quando eu estive como paciente dentro de um consultório de uma médica otorrinolaringologista, que também fica na cidade de Uberlândia, fica na Getúlio Vargas, sendo mais específico, essa médica. Eu estava lá para fazer uma consulta com ela, eu estava com infecção de garganta, e eu estava ali aguardando para poder ser consultado com ela, e de repente, é engraçado, né? Tudo que a gente foca expande, né? Então, naquela época, como eu estava já assim, extremamente incomodado com questão salarial, com questão de ter que trabalhar final de semana, né? O meu salário não era ruim, né? Eu estava como gerente de central, mas para os meus desejos, para os meus anseios, para onde eu gostaria de chegar, não estavam atendendo as minhas necessidades. Então, quando você fica com aquilo na cabeça, né, você fica pensando formas, o que eu posso fazer, para poder aumentar o salário, né, da minha família. Nessa época, né, até antes de chegar nesse consultório,
quando eu ainda fazia a faculdade, eu dei aulas, eu fui professor do Senac, da Supéridas, do Senatec, que são escolas profissionalizantes na cidade de Uberlândia. Então eu fui ensinar as pessoas a serem atendentes de call center. Então eu formei várias e várias turmas, ajudei muito essas pessoas nesse processo de ingressar no call center. Tudo isso para poder aumentar a renda familiar. Então, mas mesmo assim não estava dando muito certo, porque eu acabava, quando eu dava aula no período noturno, que era o período que eu estava fazendo faculdade. Então eu tinha que negociar com o professor, algumas ausências, pedir aula ali 2, 3 vezes na semana, né? Mas enfim, foi outro também grande aprendizado que eu tive na minha vida, que me proporcionou ter uma melhor comunicabilidade com as pessoas, de poder falar em público, de poder ministrar palestra. Então tudo na vida não acontece por acaso. Eu acredito muito nessa máxima, né? Então, voltando ali para aquele consultório do médico. Então, eu estava ali aguardando para ser consultado, já estava assim, a minha consulta estava atrasada em torno de 40 minutos. A secretária comentou comigo que a médica estava atrasada. E aí, de repente, chega aquela pessoa, né, sorridente, arrastando uma malinha, uma mala, né, eu não sabia o que era, estava arrastando uma mala, chegou todo sorridente, bem vestido, cumprimentando todos os pacientes ali, e aí já chegou direto na secretária. E aí ele falou baixinho com a secretária, eles deram várias risadas, né? Ele cumprimentou a secretária, assim, sabe aquela energia que você vê a pessoa, você fala, gente, mas que energia que é essa diferente? Que energia que é essa que tá transparecendo dentro dessa pessoa, né? E aí eu fiquei observando aquilo, né? E curioso para saber o que tinha dentro daquela mala. E de repente, quando saiu o paciente lá da sala do consultório, esse representante, né, essa pessoa que chegou depois de mim e de outras pessoas que estavam lá, acabou entrando na minha frente. Eu falei, aí realmente tem alguma coisa diferente aí nessa profissão, ou com essa pessoa, né, enfim. E aí eu esperei um pouco, ele ficou lá em torno de 3 a 5 minutos, não me recordo, faz muito tempo atrás, mas ele ficou um pouquinho lá dentro. E aí quando ele saiu, parece que ele saiu melhor do que quando ele entrou, né? Então, assim, a conversa lá devia ter sido muito boa, né? Para ele ter saído assim até melhor do que ele entrou. E aí depois que ele saiu, eu fui procurar a secretária e fui perguntar para ela o que seria a profissão dele, né? O que tinha lá dentro daquela mala e tal. E aí foi onde ela comentou comigo que seria a profissão, né, de um representante, que ela nem utilizou esse termo de propagandista, né? Ela falou, ele é representante de indústria farmacêutica, ele tem vários medicamentos, ele deixa com os médicos e tal. E aquilo ali me despertou bastante a vontade de querer aprender um pouquinho mais sobre a profissão e de tentar entender um pouquinho mais o que seria essa profissão de representante, né, farmacêutico. Então, a partir daquele momento, que foi um grande start que me deu, aí eu fui buscar mais informação, fui estudar mais a respeito de indústria farmacêutica, fui buscar informações, e aí foi onde eu me deparei com esse grande universo de possibilidades que poderia ser a indústria farmacêutica. Um grande assim, salto, né? Uma grande mudança, uma grande transformação na minha vida se eu conseguisse ingressar na indústria farmacêutica. E a partir daí, eu não medi esforços para poder ingressar na indústria. Porque nesse momento, eu fui buscar informações a respeito. E aí eu não medi esforços mais para poder. Aí eu já tinha claro na minha mente o que eu queria para minha vida. Porque na medida que eu fui buscando mais informações, eu fui entendendo o que era a profissão, e eu fui me qualificando e me preparando para quando chegasse a oportunidade, eu já estaria preparado ali para poder participar do processo seletivo. E aí todos os pré-requisitos ali da indústria farmacêutica me atendiam. Por quê? Porque o salário era uma coisa fora da curva, fora da média. Era um salário que jamais eu imaginava que eu poderia ganhar na minha vida. Então, a primeira grande transformação
sem sombra de dúvidas, foi em caráter salarial, comparado ao que eu ganhava antes, para o que eu poderia ganhar. A grande transformação foi a possibilidade de não trabalhar finais de semana, feriados, pontes de feriados. Então, por exemplo, se existe um feriado na sexta-feira, se existe um feriado na quinta-feira, na sexta-feira emendava. Né? Então as pessoas falam, não, se tem um feriado na quinta, sexta-feira emenda. Então aquilo foi brilhando nos meus olhos. E final de ano? Final de ano você não trabalha Natal, você não trabalha no Ano Novo. Então a semana do Carnaval, geralmente você não trabalha. Então aquilo foi encaixando com os meus anseios naquela época. Por quê? Porque se eu não trabalho final de semana, e nada contra trabalhar, né? Nada contra quem gosta de trabalhar o final de semana, nada contra quem gosta de trabalhar no Natal, no Ano Novo. Eu super respeito, né? Eu acho que cada um tem as suas vontades internas, as suas necessidades. E naquela época, eu não queria mais, porque eu gostaria, nesses momentos, de estar mais próximo da minha família. Então foi uma decisão que eu tomei, né, naquela época. E quando você toma uma decisão, que você tem um foco, que você tem uma determinação, você corre atrás e vai em busca do seu sonho. E foi isso que eu fiz há 15 anos atrás. Então estava muito claro para mim o que era a função e o que era aquilo mesmo que eu gostaria. E sem falar de um grande benefício que eu fiquei sabendo que a indústria farmacêutica oferecia para os funcionários, que era um veículo, um carro, 0 quilômetros para você trabalhar. Então, assim, aquilo para mim, eu nunca imaginei, né, a tão curto prazo, que eu poderia andar de um carro zero, né, um carro 0 quilômetros, sendo tudo pago pela empresa. Então, assim, parece até meio louco, né, dizer assim, porque para alguns isso é normal, super normal, né, ter um carro zero, entrar dentro de um carro zero, sentir aquele cheirinho de novo, né, mas para mim, naquela época, não era. Então, para mim foi tudo novo, né, para mim foi foi verdadeiramente uma transformação, né, para mim foi algo inacreditável, né, tudo isso que aconteceu comigo há 15 anos atrás. Então, eu trabalhando, né, na indústria, e aí eu fiquei sabendo que um colega meu que trabalhava comigo no call center, ele saiu para poder ingressar na indústria farmacêutica. Eu também busquei muita informação com esse colega nessa época. E aí surgiu uma vaga em um laboratório nessa época, e ele falou, Saller, surgiu uma vaga no laboratório X, se você quiser, eu posso entregar o seu currículo na mão de um representante que eu conheço, e esse representante direciona para a mão do gestor da vaga, do gerente distrital responsável que está fazendo a seleção, o recrutamento e seleção. E aí vem um grande mito que acontece hoje, até hoje, eu vejo muito nas mídias sociais as pessoas falarem de que só entra na indústria farmacêutica por indicação. Que isso não é uma verdade, hoje, e não é uma verdade há 15 anos atrás, quando eu ingressei. Porque eu entrei na indústria farmacêutica sem indicação de ninguém. Eu entrei, foi fruto do meu esforço, da minha dedicação, do meu engajamento, do meu foco, dos meus estudos que eu fiz, da minha preparação de forma antecipada, até chegar naquele momento mágico que foi do processo seletivo. Eu passei de primeira no processo seletivo que eu participei da indústria farmacêutica. Mas foi sorte? Não, eu não acredito em sorte. Eu acredito em muito trabalho, eu acredito em muita dedicação, eu acredito muito em esforço, eu acredito muito em acordar muito cedo e fazer as coisas acontecerem. Então eu não acredito em sorte. Aquela pessoa passou, foi pura sorte. Eu não acredito que foi sorte. Pode parar, analisar, olha o histórico dessa pessoa, olha tudo que ela passou, tudo que ela dedicou, a quantidade de tempo que ela exerceu na vida dela para ela chegar aonde ela chegou. Então, quem fala que boa sorte para você, eu prefiro dizer, se você preparou, vai lá e passa, vai lá e arrebenta, vai lá que a vaga é sua, vai lá que você já conseguiu, parabéns, enfim, né? Então,
Então foi assim que aconteceu a minha transição. Esse colega entregou o meu currículo, que caiu na mão do gestor da vaga, do gerente distrital, e aí eu recebi uma ligação desse gerente distrital para poder participar do processo seletivo. Eu me lembro até hoje, né, assim, como que foi o meu processo, porque foi um pouco tumultuado. Porque no dia que ele me ligou, no dia que ele marcou a primeira entrevista comigo, eu trabalhava, eu era gestor da central de atendimento, surgiu uma reunião, se não me falha a memória, ele marcou às 17 horas para poder ir até o hotel, para poder conversar comigo e começar o processo seletivo. E aí aconteceu algo assim fantástico, porque eu estava trabalhando e após o almoço, uma cliente me ligou pedindo uma reunião urgente que precisava fazer exatamente naquele dia e que na verdade não era simplesmente uma reunião, era uma conferência que precisava fazer com ela, com o superior imediato dela, comigo, que era o responsável ali pela central. Então, eram pessoas em diversos locais, ali naquele momento, fazendo uma conferência para poder resolver um assunto ali daquela época que tinha acontecido dentro daquele projeto que eu estava trabalhando. Então, olha só a loucura. Então, começamos essa reunião por volta de 3h30, 4 horas, e deu assim, a reunião foi terminar por volta de 5 horas da tarde, ou seja, onde que eu precisava estar 10 para 5, precisava estar lá no hotel para poder conversar e tal, né? Mas, e o que aconteceu? Eu fui de uma forma muito profissional, porque, como eu disse anteriormente para vocês, eu honro muito as coisas que eu combino de fazer, que eu me proponho a fazer. Então, se eu estava trabalhando ali naquele call center, se eu era o responsável ali pela central, se a minha cliente estava precisando de mim, eu me disponibilizei para ela, naquele momento ali, até o último momento que fosse preciso para poder resolver aquele problema e enfim, a gente continuar o projeto, continuar o nosso trabalho do que nós estávamos fazendo. Então, quando terminou aquela conferência, aquela reunião, eu peguei o meu telefone e liguei para o gestor. Liguei para ele. Pensei, já perdi mesmo, né? Era para eu estar lá às 5 horas, estava marcado 5 horas, mas no mínimo, né, que eu deveria chegar no hotel era 10 para 5, né? No mínimo, né? Hoje em dia, com o trânsito que se encontra, né, em qualquer lugar, dependendo do estado da cidade, você tem que chegar com 1 hora, com 2 horas de antecedência, né? Mas naquele momento não. Então eu peguei o telefone, liguei para ele e expliquei com a maior transparência o que aconteceu. E aí ele falou, não, você consegue vir agora aqui para poder conversar comigo? Aí eu não me recordo mais ou menos, mas eu só sei que eu tinha mais ou menos em torno de 30 minutos para poder chegar lá no horário que ele combinou para eu chegar. E aí eu disse, sim, consigo sim. E aí foi uma correria, porque eu saí de lá, passei na minha casa, que eu morava perto do meu local de trabalho, troquei de roupa, porque para você participar de um processo seletivo nesse nível, no mínimo você tem que ir com o mesmo estilo de roupa que eles trabalham. Então, como eu estava de calça jeans, eu não poderia chegar lá de calça jeans. Então, no mínimo que eu fiz foi trocar, coloquei a minha roupa social, né, esporte fino social, e fui de encontro para poder fazer todo o processo seletivo, que não foi fácil. Foi um processo seletivo muito longo. O meu processo seletivo, naquela época, eu passei por conhecimentos gerais, eu tive que fazer uma prova de conhecimentos gerais, eu tive que fazer uma prova, na verdade não é nenhuma prova, né? Teve teste de memorização para saber o nível da sua memória, e assim, existe uma diferença de entendimento para teste de memória, né? De memorização de um texto. Então naquele momento era um teste de memorização de texto. Então você tinha que falar as vírgulas, inclusive, né? Daquele texto que estava ali. E foi a primeira experiência que eu tive, e depois eu fiz um curso, não sei se vocês conhecem, chama 1, 2, 3, 4 Você, fantástico curso, é um curso de desenvolvimento pessoal,
que a gente leva para a nossa vida pessoal e também para a vida profissional. E lá nesse curso também eu tive essa outra experiência, a segunda experiência de memorizar um texto. Muitas pessoas acabam falando que para quê? Para que gravar um texto? Por que não, eu posso gravar um entendimento, posso ler um texto e falar o que eu entendi a respeito daquele texto. Mas um teste desse, ele mostra muito mais do que simplesmente um teste de memória. Um teste deste, ele mostra o quanto que você está comprometido em fazer alguma coisa. O quanto que você está comprometido a trazer um resultado. O quanto que você está comprometido em busca do seu sonho. Por quê? Porque de várias pessoas que geralmente quando eles fazem esse processo seletivo e que eles utilizam essa ferramenta de memorização, de texto, várias pessoas já saem do processo pelo fato delas não conseguirem fazer a memorização. Mas quando você para perguntar por que elas não conseguiram, porque faltou dedicação, faltou empenho, faltou uma série de atributos que se ela tivesse se concentrado, se dedicado, focado naquela tarefa, ela ia conseguir. Isso aí eu não tenho dúvidas. Todo mundo é capaz nesse aspecto de memorização. E nesse curso que eu fiz, várias pessoas conseguiram, várias pessoas não conseguiram. Agora, Sara, mas você é bom de memória. Não sou não. Sou péssimo de memória. Só que eu me dedico. Quem é péssimo de memória precisa se dedicar mais. Quem é bom de memória, às vezes vai dormir. Se te deu o texto para falar às 18 horas, por exemplo, que no meu caso eu devo ter saído de lá umas 19 ou 20 horas, e no outro dia cedo, às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu já tinha que estar lá com o texto memorizado para poder passar. Foi um acordo que eu fiz com ele. Porque naquele momento eu não consegui memorizar. Naquele momento. Eu memorizei até um primeiro parágrafo, ele me deu 15 minutos ali, 20 minutos, e memorizei um parágrafo e meio, muito pouco, né? O texto era frente e verso. Então, mas eu me comprometi com ele, falei, não, se você me der esse texto para poder memorizar, amanhã cedo eu te trago ele até as vírgulas, ponto, eu te trago tudo. E assim ele fez. Então, naquele momento, eu passei para ele segurança, eu passei para ele engajamento, comprometimento e sangue nos olhos. Porque eu tinha decidido, naquele dia, daquele consultório, daquele médico, que eu conversei com aquela secretária, ali eu já visualizei uma oportunidade de mudança de vida, de mudança de patamar profissional. E aí eu não medi esforços. Né? A oportunidade estava na minha frente. Então o que eu fiz? Eu agarrei a oportunidade. Então eu peguei aquele texto, levei para casa e fui dormir por volta. Eu só fui dormir depois que eu consegui memorizar 100% o texto, inclusive as vírgulas e o rodapé, que ele não me pediu para poder memorizar. E aí eu fui dormir em torno de 4 horas da manhã. E aí eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Né? Então fui dormir 4 horas, dormi pouco, cheguei lá com todo o texto memorizado, e aí inclusive eu falei o rodapé. Ele até não, mas o rodapé não era preciso. Falei, não, mas eu trouxe porque caso fosse necessário, ou seja, eu excedi a necessidade dele, né? Naquele momento. Né? Eu provei para ele que o meu comprometimento, a minha garra, a minha vontade era superior a qualquer coisa nessa vida. Né? Então, eu fui lá, apresentei, e aí seguiu com o processo seletivo. Eu segui com o processo seletivo, passei para a entrevista com o gerente regional, que inclusive eu acabei repetindo aquele mesmo texto, e assim, a minha reunião com o gerente regional foi em torno de uma semana depois, a minha entrevista com ele. Ele me pediu para poder repeti o texto inteiro para ele, e lógico, né, que sabendo que poderia acontecer isso, eu já treinei, né, de uma forma antecipada. Eu não esperei chegar lá para poder ser pego de surpresa. Então, e aí eu fui lá, passei por essa... conversei com esse gerente regional, e aí ele falou que o gerente distrital estaria ligando para mim porque teria uma última etapa desse processo seletivo, e que essa última etapa seria na residência. E se teria algum problema, ele se dirigir até a minha residência, no caso o gerente distrital,
porque teria mais um último teste para poder realizar. E eu tinha feito muito teste, né? Eu já estava assim, falava, gente, é muito difícil, né, entrar nesse emprego, porque assim, é muito teste, é muita coisa ali ao mesmo tempo. E eu falei, não, claro que não, pode ir até na minha residência, a gente marca um horário, né, e eu te passo o endereço e será o maior prazer receber vocês lá e eu faço o meu último teste lá em casa, na minha residência, sem problemas nenhum. E aí o gerente distrital me ligou, marcou para poder ir lá para eu fazer o meu último teste. Ele foi lá na minha casa e chegou lá, né, ele olhou a minha casa, né, conversou comigo, e aí ele estava com uma folha virada, né, ele estava com a folha, eu não estava vendo o que era essa folha, e aí essa folha estava virada em cima, ele deixou essa folha virada em cima da mesa e pegou uma caneta e falou, bom, esse teste você vai ter 1 minuto nesse teste. São 20 perguntas. Falei, caramba, 20 perguntas para 1 minuto? Tinham testes que eu fiz no processo que você tinha que, escreva 20 palavras que começam com a letra, 50 palavras que começam com a letra P. E você vai ter 1 minuto. Então, assim, os testes eram assim, né? Você tinha pouco tempo e para muita coisa, né? Então ele chegou lá e falou, olha, você tem aí, são 20 ou 30 questões, você tem 1 minuto para poder responder elas. Posso marcar aqui? E sério, né? Ele sério e tal. Eu falei, não, beleza, pode. E aí, beleza. Aí ele falou assim, então, pera aí, aguarda só um momento. E ele falou assim, pode virar. Aí na hora que eu virei a folha, eu olhei assim e estava escrito assim, ó, seja bem-vindo ao laboratório, parabéns, você foi contratado. Cara, para mim, assim, a ficha foi cair assim, foi muito emocionante, né, porque, assim, para mim foi um marco na minha história, né, eu considero que eu tive 2 momentos em minha vida profissional. Eu tive um momento antes de ingressar na indústria farmacêutica e eu tive um momento após eu ingressar na indústria farmacêutica, porque assim, foram muitas mudanças que eu tive, né, na minha vida. Eu aprendi muito nessa primeira empresa que eu trabalhei. Então eu tive a curiosidade de trazer aqui para vocês a cópia da minha declaração de imposto de renda dos anos de 2003, 2004 e 2005 que eu vou apresentar, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela. Então observem que no ano de 2003, né, o meu rendimento total deste call center foi de R$ 10.798. Já no ano de 2004, que foi o ano da minha transição de carreira, observem que aqui existem 2 rendimentos, porque como eu saí em setembro de 2004 deste call center, logo após, né, eu saí para poder entrar no laboratório, logo após, no mês de outubro, eu fui contratado. Então, aqui eu tenho 2 rendimentos. Eu tenho considerando 9 meses e tenho considerando 3 meses de laboratório. Vale ressaltar que o rendimento de 9 meses do call center, aqui já está contabilizado também o acerto que o laboratório fez comigo devido aos 5 anos de trabalho que eu estive com eles. Então, do valor total do rendimento de 2004, que foi 27.833, 43%, quase a metade, já foi fruto deste laboratório. Então, quase metade de todo o rendimento foi desse laboratório. Então, aqui a gente já viu uma grande diferença, um grande impacto salarial quando eu fiz essa transição de carreira e que eu ingressei neste laboratório. Já essa outra declaração do ano de 2005, a gente observa já que o rendimento total do ano foi de 57.065. Ou seja, quando eu pego um comparativo de 2005 versus 2004, considerando apenas 9 meses de trabalho, eu tive um crescimento de rendimento de 170%. E vamos nos lembrar que lá no ano passado, na minha saída, o rendimento daquele call center já estava contabilizando aí também o meu acerto que eles fizeram comigo. E quando eu comparo o ano de 2005 versus 2003, que foram anos que eu trabalhei o ano todo, né? O ano de 2003,
no call center e o ano de 2005 completo já no laboratório, né, na indústria farmacêutica. Eu tive um crescimento de rendimento de 528%. E a partir desse ano, pessoal, de 2005, foi fantástico o crescimento a cada ano, porque neste laboratório que eu ingressei, após um ano que você está lá, se você demonstrar produtividade, se você demonstrar conhecimento, se você demonstrar trabalho, muito esforço, muita dedicação, automaticamente seu salário já aumenta em torno de R$ 1.200. Então, se eu trouxer essa realidade para esse ano de 2020, que eu estou gravando esse vídeo, esse mesmo laboratório que eu entrei lá atrás, hoje eles pagam um salário inicial em torno de R$ 8.000, considerando inclusive o prêmio desse laboratório. Mas para um neófito já entrar de cara ganhando R$ 8.000, é só a gente parar para fazer conta, né? R$ 8.000, fora R$ 8.000 de salário, é um salário muito acima, né? Um salário muito acima da média hoje que as empresas normais, né? As empresas do comércio estão acostumadas a pagar pelo trabalho, né? A pagar pelo esforço do trabalho que cada um faz aí no seu dia a dia. Agora, além disso tudo, vale ressaltar também que essa empresa é uma empresa que está um pouco acima da média, né? Fora da curva. Porque se a gente olhar a maioria das empresas hoje, para um neófito ingressar no ramo, essas empresas pagam em média de R$ 5.000, R$ 6.000, porque aí você contabiliza o salário mais o prêmio, a cota, né? Se você alcançar a cota, você ganha um prêmio que é fruto dessa cota alcançada ali daquele mês, né? Do referido mês. Então, a média hoje que a indústria está pagando é em torno de R$ 5.000, R$ 5.500, R$ 6.000. Então, mas esse outro laboratório contrata, inclusive eles têm preferência por neófitos. Eles têm preferência por pessoas que nunca trabalharam no ramo, pessoas bancários, pessoas vendedores da loja do comércio em geral, pessoas de call center, inclusive como eu, né, que vim do call center. Então, realmente um salário bem diferenciado, um salário bem acima do mercado. Isso eu estou falando, fora os benefícios também de vale-refeição, vale-alimentação, que se contabilizado, R$ 46 paga-se por dia trabalhado. Então, se um mês tem 20 dias úteis, aí é só calcular aí 46 vezes 20 e aí vai te dar uma média de 800 e alguma coisa, R$ 900, vai depender da quantidade de dias trabalhados. Mais um vale alimentação no valor de R$ 200, R$ 250 e fora outros benefícios que a indústria oferece. Mas além desse grande impacto que eu tive na minha vida, além desse salto, né, salarial que eu tive na minha vida, logo no primeiro mês eu tive uma grata surpresa, eu tive uma grande felicidade de poder ir na concessionária. Eles me ligaram dizendo que o meu carro havia chegado, né? O carro do laboratório havia chegado na concessionária. E aí eu fui lá na concessionária pegar o meu primeiro carro 0 quilômetros. Foi uma das melhores sensações que eu tive na hora que eu cheguei nessa concessionária. Foi numa Chevrolet, inclusive. Cheguei na concessionária e, assim, quando eu saí com aquele carro zero, aquele cheirinho de novo, foi assim uma sensação, foi uma sensação de conquista. Foi uma sensação que, para mim, foi fantástico, né? Toda essa transformação trouxe não só para mim, mas para toda a minha família uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva, um novo olhar para que a gente pudesse fazer tudo aquilo que a gente tinha vontade, para que a gente pudesse realizar todos aqueles sonhos que a gente sempre teve vontade. Então foi sensacional toda essa virada, né, que eu tive na minha vida. E sem falar também que aí eu não trabalhei mais finais de semana, eu não trabalhei feriado, ponte de feriado, as festas de finais de ano. Então, todo esse pacote, não só salarial, mas também do carro, de não trabalhar final de semana, são benefícios que a indústria farmacêutica oferece aí para nós que trabalhamos no ramo da indústria farmacêutica. Agora, teve uma outra grande transformação que eu tive também na minha vida, que foi a questão de conhecimento. Porque trabalhar na indústria farmacêutica é algo mágico.
porque você conhece tudo a respeito de medicamentos, de doenças, você fica inteirado com o que há de mais novo hoje no tratamento de algumas doenças que antes eu jamais imaginava como que fazia para fazer um tratamento, como que fazia um tratamento. Por exemplo, tratamento de amigdalite, ó, pensa, eu estava lá no consultório, né, há um tempo atrás, aguardando a médica para poder fazer um tratamento de amigdalite, que eu não tinha nem noção do que eu ia tomar, do que eu ia... É lógico que a gente não pode fazer a automedicação, mas você saber o que você tem, você saber os sintomas que você tem, facilita, inclusive, na hora de você que você tiver na frente do seu médico, para poder falar o que você está sentindo, o que você tem naquele momento. Não só você, mas a sua família toda também. Então, para mim, essa parte do conhecimento também, de saber um pouquinho mais sobre doenças, sobre medicamentos, sobre o universo farmacêutico, sobre farmacologia, como que o medicamento ele vai agir dentro do seu organismo, como que funciona o mecanismo de ação dos medicamentos, por que você não pode, por que tem drogas que são sinérgicas, por que tem drogas que não são sinérgicas e que você não pode tomar algumas moléculas, porque senão eles vão ter um efeito antagonistas entre eles. Então, são informações que a gente começa a ter um conhecimento maior sobre os medicamentos que tornam você uma pessoa com nível de sabedoria maior do que a grande maioria das outras pessoas que estão do seu lado. Porque se você tem mais conhecimento do que as outras pessoas, você consegue auxiliar, você consegue ajudar, você consegue dar um suporte maior para você, para sua família. E você estudando os seus medicamentos, estudando os medicamentos que você está divulgando, propagando, que estão na sua grade promocional, você tem o dever e a obrigação de passar conhecimentos novos nas suas visitas para o médico. Então imaginem vocês trabalhando com um medicamento onde você está lidando direto com a classe médica, que é uma classe extremamente exigente, que é uma classe extremamente diferenciada hoje, é uma classe que está constantemente se atualizando, constantemente participando de congressos. Imagina o tamanho da responsabilidade que um médico tem no tratamento com o paciente dele, e da mesma forma, o tamanho da responsabilidade que nós temos na nossa função de propagandista de poder transmitir para o médico e levar uma informação daquele medicamento que você está levando ali para ele. Então, o nível de conhecimento que se adquire trabalhando na indústria farmacêutica, ele é fantástico. Ele é um nível de conhecimento que te engrandece como pessoa. Você começa a trabalhar com um propósito diferente, porque você começa a levar saúde, qualidade de vida para as pessoas através dos médicos que você está visitando. Tem medicamentos que você consegue salvar vidas. Olha que coisa mais gratificante, você levar um medicamento que seu médico prescreveu e depois ele vira para você e fala: aquele medicamento, ele salvou a vida do fulano de tal. Aquele medicamento salvou a vida daquela mulher. Aquele medicamento tirou uma dor que aquela paciente ela estava tendo fazia 1 ano. E o seu medicamento, conforme as orientações que você me passou, as indicações, as novas indicações que você está me trazendo, esses novos estudos científicos que você está me trazendo, que você trouxe aqui para mim, eu estudei e prescrevi para a minha paciente e tirou a dor daquela paciente. Então, isso é muito gratificante. Eu não sei se vocês sentem, conseguem visualizar isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas, para mim, foi uma transformação, foi uma mudança muito grande também, não somente em caráter de um upgrade salarial na minha vida e de benefícios, mas também eu tive muito upgrade de conhecimento. Né, que para mim fez todo sentido, para mim foi assim, algo apaixonante e que eu amo fazer até hoje, que é um dos motivos que me fazem eu gravar esse vídeo, de poder compartilhar com vocês a minha história, para poder talvez instigar você, para poder inspirar você a também, caso você se identifique
com a nossa função para que você tome a melhor decisão da sua vida, igual eu tomei há 15 anos atrás. E a minha jornada dentro da indústria farmacêutica, ela foi muito gloriosa. Quando propagandista, eu ganhei vários prêmios de campanhas internas que geralmente a indústria realiza, de uma competição saudável entre os próprios propagandistas. Então, eu como propagandista já ganhei joia da Vivara, já ganhei uma televisão, uma TV de 40 polegadas. Como gestor, eu também ganhei vários e vários prêmios. Já cheguei a ganhar uma moto 0 km, ganhei home theater. E agora, recentemente, no ano de 2019, eu fui contemplado, né, com meritocracia para uma viagem para Portugal, 100% pago, com direito a levar uma acompanhante pelos excelentes desempenhos e resultados que eu consegui como gestor através da minha belíssima equipe, né, meu time, que buscou os resultados no ano de 2018. Então foram assim excelentes resultados, nós nos destacamos, e não só eu como gestor, mas também 3 propagandistas da minha distrital. Nós viajamos recentemente para Portugal para poder desfrutar esse belíssimo prêmio que a nossa empresa nos proporcionou. Então é um belo de um reconhecimento. E a gente só consegue prêmios, a gente só consegue bater cotas, a gente só consegue se destacar se a gente efetivamente realizarmos um excelente trabalho com muita dedicação, com muito comprometimento, com muita criatividade e inovação, com muita análise de resultado, com muito foco no nosso resultado, e só assim a gente consegue angariar vários prêmios, só assim a gente consegue se destacar e conseguir muitos prêmios dentro do laboratório. Eu tenho gratidão a Deus, eu tenho gratidão a todos os meus gestores que passaram por mim, a todos os meus colegas de campo, não só dos meus colegas do próprio laboratório, mas dos meus colegas que trabalhavam também nos concorrentes, porque você vai encontrar com seus colegas da indústria a todo momento, todo consultório que você chega, você vai encontrar com outros representantes que também estão ali para poder visitar os mesmos médicos que você, com as mesmas moléculas, porém com marcas diferentes. E eu sou grato a cada um de vocês, a cada uma dessas pessoas, porque eu aprendi muito com vocês. E através desse aprendizado, eu consegui, e também através de muito trabalho, de muito esforço, de muitas ações que eu desenvolvi no campo enquanto propagandista que eu atuei. Nessa empresa, eu atuei como propagandista 2 anos. Então, como eu já tinha uma experiência, né, eu já tinha uma bagagem profissional como gestor, eu tinha alguns skills, né, diferentes de outras pessoas que não tinham trabalhado ainda como gestor, aliado aos resultados que eu apresentei como propagandista, às ações que eu trazia a campo. O meu gestor, na época, ele identificou que eu tinha potencial para poder, e ele me desenvolveu também, obviamente. O meu gestor, ele me desenvolveu, e eu me lembro até hoje, várias vezes, que ele me levou pro hotel para poder me dar orientações a respeito do cargo, da função de gerente distrital, da função de gestor, de processo seletivo. Foram várias vezes que ele me levou para o hotel para poder me desenvolver e para poder me preparar melhor para uma futura oportunidade como gerente distrital. E 2 anos após eu fui contratado nessa empresa, eu participei de um processo seletivo de uma vaga para poder morar na cidade de Brasília, e eu passei nas entrevistas com o regional, nos processos seletivos internos que ocorreram ali naquela época, e 2 anos após aí eu passei eu fui aprovado para assumir o cargo de gerência distrital desse mesmo laboratório. E para mim foi uma mudança também muito, muito grande que eu tive na minha vida. Pensa, se eu já estava feliz com o salário ganhando como propagandista, os benefícios que eu estava ganhando como propagandista, na atuação que eu estava desenvolvendo, passar no processo seletivo para gerente distrital, para mim realmente foi um outro grande marco
que eu tive na minha vida, porque além do upgrade também salarial que eu tive, de outros benefícios, eu pude também ter a oportunidade de desenvolver outras pessoas. Que para mim tá no meu sangue isso, né? Tá na minha história. Se a gente pegar a minha história, a todo momento, em todos os locais que eu passei, eu sempre desenvolvi pessoas. Então, eu voltei para o mesmo patamar de desenvolvimento de pessoas. Então, eu consegui nesse processo, em todo esse momento, desenvolver vários propagandistas neófitos, até porque esse laboratório, ele tem naquela época, até hoje também, eles têm um caimento muito grande para pessoas neófitas, que são pessoas que nunca trabalharam no ramo. Então, eu consegui desenvolver muitos profissionais, né, durante esse período, verdadeiramente pegar na mão, iniciar um trabalho com ele, com essas pessoas, mostrar o que é a indústria farmacêutica, fazer um treinamento introdutório sobre o que é a indústria farmacêutica, técnicas de venda, propaganda médica, ações que são desenvolvidas no campo, e o trabalho mesmo, né, do dia a dia de um propagandista. Então foram tive vários desse tempo para cá, que eu tive a oportunidade de desenvolver e de ajudar a serem verdadeiros propagandistas da indústria farmacêutica. Inclusive eu tenho vários propagandistas que na época eu contratei, eu tive a oportunidade de contratar e de desenvolver, hoje são gerentes distritais deste mesmo laboratório que eu estou mencionando para vocês. Então eu tenho uma grata satisfação, porque com certeza ali todo o desenvolvimento que foi realizado como propagandista naquela época fez com que essas pessoas fossem desenvolvidas, o trabalho deles foram destacados, o que trouxe também, o que possibilitou eles ficarem em evidência e assim serem indicados internamente para poder participar do processo seletivo e concluir ali a sua participação e serem promovidos. Então eu fico muito feliz também nesse sentido. Então 2 anos após, eu fui promovido no cargo de gerente distrital e é o cargo que eu exerço até hoje, né? Hoje eu não estou nessa mesma empresa que eu trabalhei, eu já estou trabalhando na minha atual empresa, né? Eu trabalho já há 5 anos como gestor, já entrei trabalhando como gestor dessa grande multinacional e também sou muito feliz com o meu trabalho, sou muito feliz com o que eu faço, desenvolvo pessoas, treino pessoas. O trabalho do gerente distrital é esse, o trabalho do gerente distrital, ele é um elo de ligação entre a empresa com os representantes, com os propagandistas. Então o gestor ele tem essa função de ir a campo, de sentir as dores, de verificar as necessidades dos propagandistas, de sentir o que eles estão passando, de observar as objeções do médico, de observar qual que é a necessidade de campo, o que o médico está acontecendo, além de desenvolver também os profissionais que estão no campo. Quando uma pessoa está de fora, ela consegue enxergar melhor do que quem está dentro ali, vivenciando ali uma propaganda. E o gestor ele vai justamente com esse intuito de trabalhar, de dar um coaching, de fazer um coaching com o propagandista, de desenvolver ele, de entender dele quais as aspirações que ele tem, que ele pretende seguir de carreira, se ele pretende uma carreira vertical, se ele pretende seguir uma carreira horizontal, se ele deseja seguir uma outra vertente dentro do laboratório, como por exemplo seguir uma carreira de treinador, de treinamento, né, de treinador, de seguir a carreira de gerente de produto. Então existem várias oportunidades, várias possibilidades de desenvolvimento hoje dentro que um gestor possui junto com seus liderados. E hoje eu tenho essa responsabilidade e é o que eu amo fazer, é o que eu faço com muita satisfação, com muito gosto. E é isso, pessoal. Eu vim aqui hoje trazer para vocês essa notícia, trazer um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês se inspirem, né, com a minha história, que vocês, se vocês sentiram que vocês têm esse perfil de profissional que
que deseja, né, fazer a sua transição de carreira, que deseja ingressar na indústria farmacêutica, me acompanhe então, nesse novo projeto que a partir de 2020 eu estou lançando oficialmente para vocês, que é o meu canal do YouTube, que é o Propagandista de Primeira, e também nas mídias sociais. Vocês podem acessar pelo site www.propagandistadeprimeira.com.br e também no meu canal do Instagram, do LinkedIn, do YouTube. Então vocês conseguem me encontrar em vários canais aí, com vários vídeos dando dicas de sucesso para vocês, dando várias dicas e falando mais um pouco também a respeito da propaganda médica. Vou lançar alguns vídeos para vocês para falar sobre processo seletivo, porque tudo começa dentro de um processo seletivo. Então, se você quer entrar, você precisa se preparar. Você precisa de uma preparação para você chegar na hora ali do processo seletivo, para você se destacar, para você estar num nível superior de outras pessoas que não têm nenhum conhecimento. Apesar que hoje em dia as pessoas estão buscando muito conhecimento para poder acelerar a entrada dentro da indústria. E é super factível disso acontecer realmente, porque hoje os processos seletivos estão muito mais exigentes do que quando eu entrei há 15 anos atrás, mas muito mais exigentes. Hoje tem processo seletivo que exige cases, que você responda cases reais. Lógico que os números são diferentes, mas são cases reais que acontecem em setores. Existem algumas nomenclaturas que é importante vocês terem em mente, vocês já terem um nível de conhecimento básico sobre o que aquele gestor ou a pessoa de RH está falando com você. Então, eu acredito assim que todo conhecimento ele é válido, né? Nunca um conhecimento é demais. Na verdade, o conhecimento é pouco, né? A gente sempre tem que estar buscando correr atrás de novos conhecimentos, de buscar novos conhecimentos. Então, eu finalizo então esse vídeo aqui, trazendo essa novidade para vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal do YouTube, se inscrevam e aperta o sino para que vocês, sempre quando chegar um vídeo novo, que vocês sejam informados desse vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.